Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir então com a nossa aula de hoje. Vamos fazer a correção dos exercícios da aula anterior. É uma revisão sobre a questão da economia europeia e seguir com as atividades, tá? Eu vou colocar aqui para vocês então a correção. Lá na página 80 do livro, nós temos o mapa da União Europeia e, se eu não me engano, 4 questões. Tá? Primeira questão. Quais foram os países que fundaram o Bloco Econômico em 1952? Então, como é que eu vou localizar? A partir da legenda e do mapa. 1952, países fundadores. Então, nós temos naquele tom roxinho. Vamos analisar ali, então, quais foram. A Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, Luxemburgo e Países Baixos. São esses os países, de acordo com a legenda e com o mapa. Número 2. Quais países deixaram a União Europeia? Você saberia dizer por quê? Essa segunda questão é bem fácil, né, da gente responder, que nós temos o Reino Unido como país que deixou a União Europeia. De acordo com a nossa aula anterior, com o que temos no livro e notícias que vocês podem buscar na internet, o Reino Unido deixou o bloco da União Europeia a partir de um referendo que foi realizado e alguns apontamentos de que as lideranças faziam, as lideranças, os políticos, os parlamentares e diversas pessoas faziam em função dessa retirada do país do bloco. Podemos apontar também questões relacionadas à xenofobia, ao racismo, né? A xenofobia que seria aquela aversão a estrangeiros. Na outra aula também eu já havia apontado a questão relacionada de que a maioria dessas pessoas que votaram a favor da saída, da retirada do bloco, eram pessoas mais de idade, pessoas idosas, que têm, né, essa questão da xenofobia, e assim por diante. Número 3. Quando os países do leste europeu começaram a ingressar no bloco? Vamos analisar mais uma vez o mapa. O que são esses países do leste europeu? São aqueles países que anteriormente faziam parte da União Soviética. Tá? Por isso que nós chamamos do leste, né? Fica na região do leste europeu. Seguindo, então, quais países membros da União Europeia não adotam o euro? Essa questão é bem interessante, porque até um dos motivos da União Europeia ser um bloco bem exemplar, né, a nível mundial. No entanto, alguns países não adotaram o euro como moeda oficial. Quais foram? Vamos ver ali, então, de acordo com a legenda e com o mapa. O Reino Unido, só que o Reino Unido agora não é mais, era membro, né, agora não é mais. Eles não haviam adotado o euro, era a Libra. Depois temos, deixa eu ver ali, a Dinamarca, Suécia, Polônia, a República Tcheca, a Romênia, Bulgária, a Hungria e a Croácia. São esses países que não adotam o euro. Eles fazem parte, com exceção do Reino Unido, né, que fazia, e seguiram ali. Vamos lá. A página 102. A União Europeia tem apresentado dificuldade para se manter fiel a seus ideais, simbolizados na bandeira da organização. As 12 estrelas douradas formam um círculo sobre um fundo azul, simbolizando unidade, solidariedade e harmonia. Né? Tem todo um contexto filosófico a partir disso. Vamos ver ali a primeira questão. Letra A, cite alguns desafios enfrentados pelo bloco que vão contra os ideais simbolizados na bandeira. Então vamos ver ali, analisando a partir do livro que vocês têm ali, vamos ver. O que a gente pode responder ali na primeira questão?
o que seriam, né, esses desafios? As diferenças históricas, diferenças econômicas, diferenças sociais, além de todos os problemas sociais e políticos. Por exemplo, questões relacionadas à representatividade, porque nós temos diversos, né, 28, 27 países membros da União Europeia. No entanto, na questão populacional, não são todos que têm o mesmo nível, né, a mesma quantidade de pessoas. Então, existem alguns países que têm população menor, que têm certas reivindicações igualitárias, de igualdade no bloco. Diversas questões. A questão do terrorismo, xenofobia, o desemprego, né, que nem a gente citou o leste europeu, a pobreza e assim por diante. Na letra B, o que é Brexit? Quais consequências o Brexit pode trazer para a União Europeia? Essa questão, a resposta dessa questão vocês têm lá na nossa outra videoaula. Então, o que a gente pode colocar? Que a saída do Reino Unido da União Europeia foi votada num referendo em 2016. Algumas consequências possíveis que a gente pode apontar seria o enfraquecimento do bloco econômico, com a saída, né, de outros países a partir do Reino Unido, que nem a gente diz, pode ter uma debandada. Essa é uma das principais consequências negativas que o Brexit pode acarretar na União Europeia. Vamos seguir aqui, então. Depois, ali, ainda na página 102, nós temos um texto e depois um gráfico e responder as questões. E que nós temos ali. O Brasil e a União Europeia compartilham uma relação de longa data baseada em fortes laços culturais históricos. Na verdade, o Brasil foi um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas com a União Europeia. Na década de 1960, as duas partes procederam à troca de missões diplomáticas formais. Em 2007, a União Europeia reconheceu o Brasil como um dos seus principais parceiros mundiais, através do estabelecimento formal da parceria estratégica União Europeia-Brasil. Depois, a parceria abrange várias questões, a questão climática, energia sustentável, combate à pobreza, a questão da integração do Mercosul, estabilidade na questão com a América Latina. O Brasil e a União Europeia são parceiros comerciais importantes. O comércio do Brasil com a União Europeia representa 33,6% do comércio total da União Europeia com a região da América Latina. Isso foi em 2014, então provavelmente hoje é mais. O Brasil detém 55% do investimento total da União Europeia na região, é bastante. A União Europeia é o principal parceiro comercial do Brasil, sendo responsável por quase 20% do seu comércio total. Isso foi em 2014, né? O Brasil é o 10º maior parceiro comercial da União Europeia, sendo responsável por 2% do comércio total da União Europeia. O Brasil é o maior exportador de produtos agrícolas para a União Europeia. Vamos seguir ali. Então, na página 103, nós temos esse gráfico que mostra os investimentos estrangeiros do Brasil em 2017, medidos em bilhões de dólares. Nós temos, então, investimentos maiores, Estados Unidos, Países Baixos, depois Luxemburgo, Alemanha, seguindo França, Espanha, daí vem o Chile, o México, Itália, Suíça, Reino Unido e Hong Kong. Então, a partir disso, ali na letra A, que países europeus estão entre os principais investidores no Brasil? Então, quais são desses países europeus que investem no Brasil os seus bilhões de dólares? Quais que nós podemos listar ali de acordo com esse gráfico? Vamos lá. Vamos ver ali, vamos analisar. Observando, então, podemos concluir que são
os Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha, França, Espanha, Itália, a Suíça e o Reino Unido, que são países europeus. Letra B. Quantos desses países fazem parte da União Europeia? Aí já é outra questão. Quais que fazem parte? Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha, França e Itália. O Reino Unido já não faz mais parte. Vamos seguir então. Letra C. De acordo com o texto, o que explica as estreitas relações entre o Brasil e os países da União Europeia? O que seria essa relação estreita, né? De acordo com o texto? Fortes laços culturais históricos, né? Afinal, Portugal, de certa forma, colonizou o Brasil, entre aspas. O que mais? Laços culturais históricos e uma herança de boas relações com a Europa, né? Principalmente na questão econômica. Letra D. Por que a União Europeia considera o Brasil um país importante em suas relações comerciais? Por quê? Vamos ver ali. O Brasil é o mercado mais importante da União Europeia na América Latina e o país-chave do Mercosul, né? Então, sabemos que, até vocês já devem ter trabalhado no Mercosul, o país mais importante é o Brasil, né? Dentro desse bloco, podemos dizer que é o Mercosul. Vamos seguir. Então, uma pequena revisão, pessoal, sobre a indústria europeia. Nós dizemos que a indústria europeia ela é desenvolvida e subdesenvolvida. Por quê? Nós temos, aqui no livro tem até o mapa, a divisão Europa Ocidental e Oriental. A Europa Ocidental seria onde se localizam as indústrias desenvolvidas e Oriental as indústrias subdesenvolvidas. O que dá para a gente relacionar a partir daí? Aqui, de acordo com a legenda e com o mapa, a gente pode ver, então, que na Europa Oriental, né, a maior parte desses países formavam a antiga União Soviética. Tá? Lembrando que desses países que eram da União Soviética, alguns se localizam na Europa, na parte europeia, e outra na parte asiática. Tá? Vamos seguir. O setor industrial ele é bastante diversificado. As indústrias de base e tecnológicas são as que mais se destacam. Aqui vocês têm, então, uma imagem do Porto de Roterdã, na Holanda. Isso demonstra, né, que a Europa é um grande importador e exportador de produtos industrializados. No setor agropecuário, ele é altamente tecnológico. Nós temos rebanho bovino de carne e produção leiteira, do queijo, né? Os suíços e ovinos. Oliveiras, o azeite, a videira, os vinhos, né? A cultura de cereais, do trigo, a aveia e a cevada. E também um fator bem interessante que são os subsídios aos agricultores, que são basicamente subsídios são os empréstimos que eles recebem a juros baixos e um grande número de parcelas. Vou seguir. Principais produtos minerais é o carvão, petróleo, minério de ferro e o mercúrio. Aqui vocês têm uma imagem bem interessante, que são máquinas utilizadas numa mina de lignito, que seria basicamente carvão, né? Carvão mineral. É lá na Alemanha. Bem interessante. A Europa se destaca por adotar, desde, se eu não me engano, a década de 60, a chamada Política Agrícola Comum Europeia. O que seria essa Política Agrícola Comum Europeia? É uma forma que esses governos europeus criaram, né, para proteger os seus agricultores da chamada concorrência externa e para fazer com que esses agricultores mantenham as suas rendas, mantenham o seu emprego agrícola, né, trabalhando com a agricultura,
e a estabilidade dos preços dos alimentos na Europa. Então aqui vocês têm um esqueminha que demonstra exatamente isso. Mais ou menos 12 milhões de agricultores o tempo inteiro, né, ficam na agricultura. 77% do território da União é rural, né, da União Europeia. 46 milhões de empregos no setor agrícola e agroalimentar. Isso, então, é o que se destaca nessa política agrícola comum europeia. E são 3 objetivos essenciais dessa política que dão apoio aos agricultores europeus. Em matéria de alimentos, ambiente e espaço rural. Em matéria de alimentos, como diz ali, para garantir o abastecimento de alimentos, de qualidade dos preços acessíveis, porque é uma população de mais de 500 milhões de habitantes, né, toda a União Europeia. A questão ambiental, o objetivo do meio ambiente, ajudar a combater as alterações climáticas e preservar os recursos naturais. E nós sabemos que o território europeu ele é, na questão histórica, muito habitado, né, e povoado e repovoado, e assim por diante, e geralmente nos mesmos locais. E o espaço rural, manter essa diversidade e a vitalidade, que eles chamam da agricultura europeia. Isso é bem interessante. Para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu vou deixar com vocês 2 atividades. Tá? Primeiro, vocês vão ler o texto da página 83, 86, que fala sobre a comunidade de estados independentes e vão responder uma perguntinha que tem lá no final. Depois vocês vão ler o texto da página 87, que fala sobre a crise na Ucrânia, que é muito interessante e é recente, né? Isso são fatos que ocorrem até hoje lá na região da Ucrânia. O conflito entre a Ucrânia é relacionado com a União Europeia e a Rússia. E não esquecer de anexar a foto lá no Google Classroom e marcar a atividade como concluída. Tá, pessoal? Então, até a próxima. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado do meu fundo aqui. Só para a gente recordar, né, a nossa escola. E até mais.